Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa Você e a Lei, que a SIC Internacional traz até si, e a BRC também, neste horário, todas as terças-feiras de 15 em 15 dias. Poderá rever este programa hoje, a partir das 11h45, e na próxima semana, neste horário, portanto, na fase de repetição. É um prazer estar na sua companhia. Temos connosco, como é habitual, os nossos comentadores residentes, Moisés Absan, que é o mentor do programa, naturalmente, e que toda a gente conhece. Temos aqui, do meu lado direito, o Filipe Pedroso, advogado, com escritórios no número 8 Wilson Avenue, aqui em Newark, portanto, junto às 5 esquinas. O Moisés Absan está no 400 da Market Street. E temos também hoje, como é habitual neste programa em direto, que transmitimos a partir dos estúdios Newark, aqui na Chestnut Street, a oportunidade de que os telespectadores tenham de poder entrar em contacto connosco. Basta telefonar aqui para o 973-589-3890. 973-589-3890, entrar em contacto com qualquer um dos nossos comentadores e colocar as suas questões. Portanto, a partir deste momento, as linhas estão à sua inteira disposição. Portanto, novidades. Começamos por imigração. Hoje, John Boehner, portanto, o líder da maioria, veio, afinal, confirmar que, muito em breve, o Partido Republicano poderá propor uma reforma imigratória. Poderá ser em junho ou julho, foi dito hoje, portanto, é uma novidade, e é uma boa novidade. Isto foi proferido, estas afirmações de Boehner foram proferidas no final de um jantar de angariação de fundos do Partido Republicano no Alasca. Ele dizia, naturalmente, que precisava o partido de donativos de campanha para que possam ajudar o partido nas próximas eleições intercalares e depois nas presidenciais de 2018. E o Partido Republicano, neste momento, não tem, donativos, em quantidade, uma vez que a política que tem de afastamento muito acentuado à comunidade latina, sobretudo, tem estado a ser muito prejudicial para o próprio partido. No entanto, é importante referir também que já hoje, depois dessas afirmações, alguns elementos do chamada facção mais radical do partido, do chamado Tea Party, vieram dizer que Boehner deveria ser substituído. Portanto, não estão muito de acordo com aquilo que diz Boehner em relação a uma possível reforma imigratória. Para já uma luta dentro do Partido Republicano e depois vamos ver o que é que vai acontecer. É verdade, porque eles faltam 28 votos para aprovar uma reforma no Câmara de Deputados. O problema grande é que o Partido Republicano está quebrado. E, a verdade, não é um partido mais, é dois partidos. Eles têm as pessoas que são conservativos, que é o partido original, e tem aquele do lado direito, o Tea Party, que está atrapalhando tudo. Então, esses grupos estão lutando. E eles esse Tea Party vai fazer tudo o que eles podem para atrapalhar essa ideia. Mas o que o Boehner falou é muito interessante e é muito bom. E parece que eles têm medo. Esse homem Sessions, do partido Tea Party, tem muito medo que o Boehner e o Reid, do Demócratas, vai poder entrar junto e sem ir para o partido completo, fazer apontamento, como se fala, point? Sim, fazer pedidos individuais, não é? Falar, eu quero essas pessoas estar num grupo para fazer uma decisão sobre isso. Existem, como toda a gente sabe, no Congresso e no Senado, fações mais radicais e menos radicais. Há legisladores que têm uma fação e são mais moderados, é o caso do líder do Partido Republicano, portanto o líder da maioria, e há outros que são mais conservadores e, portanto, esses geralmente entram em conflito direto com os outros que são menos conservadores. Acontece também no Partido Democrata, o que é perfeitamente normal, haver várias tendências num só partido. Vamos falar com Filipe Pedroso. O que é que temos de grandes novidades hoje? Para já, dia 21, temos uma manifestação a favor das cartas de condução em New Jersey, que é uma coisa importante. A lei ainda continua no governo de New Jersey. Já há 11 estados, incluindo o District of Columbia, que permite imigrantes aplicarem para a carta de condução. Atenção que não serve, a carta de condução não serve como identificação, não é? Mas aqui em New Jersey ainda estão a discutirem o assunto, está em proposta no Legislature do governo do estado de New Jersey. No dia 21, segunda-feira, às 6h30, na igreja do St. Joseph's Pro Cathedral, em Trenton,
vai haver, em facto, uma manifestação organizada para o assunto da carta de condução para os imigrantes. Porque é muito importante. Má prática médica, temos uma questão de antibióticos relacionados com a utilização de antibióticos adulterados. No caso de um antibiótico estar adulterado, quando se fala em adulterado, fala-se, obviamente, num antibiótico que tenha sido mal fabricado. De quem é a responsabilidade num caso destes? É da fábrica, de quem fabrica o antibiótico, ou é do hospital que o aplica, ou do médico que o prescreve? Bom, se o antibiótico foi o processo de fabricar o antibiótico foi algum erro, ou não foi feito certo, a culpa é da companhia que fez o antibiótico. Agora, por exemplo, houve aquela cantora, o Miley Cyrus, que ficou doente, tomou um antibiótico, e o que estão a publicar é que ela teve uma alergia ao antibiótico e dizem que vai estar 1 mês no hospital por causa de tomar esse antibiótico. Teve que cancelar muitos dos shows que o espetáculo ia ter aqui, incluindo aqui perto. Então esse assunto é grave para quem toma antibiótico, tem uma reação. Muitas vezes se o médico... Pode levar à morte. Pode. Antibióticos, qualquer coisa. Só pode ter alergia ao antibiótico ou pode ter uma reação ao antibiótico, não é suposto. A pergunta que me fizeram hoje relacionada também com direito, neste caso, compete-lhe assim falar. Uma pessoa que tenha o emprego de construção civil numa ponte, como aconteceu há alguns meses atrás, no Pulaski Skyway, e que trabalhe para um subempreiteiro, que é um subcontractor, essa pessoa aleijou-se no trabalho. A responsabilidade é do empreiteiro ou é do construtor, que por sua vez contrata o subcontractor? Quando a pessoa tem um acidente de trabalho, a pessoa faz o caso contra a companhia que trabalha. Essa é a pessoa principalmente responsável. Portanto, neste caso, o subcontractor. Sim, o employer da pessoa. O employer é o subcontractor. Ok. Now, se esse subcontractor não tem seguro, qualquer companhia que esteja nesse lugar de trabalho, qualquer companhia pode ser, o seguro dessas companhias podem, em facto, ser responsáveis por essa pessoa. Portanto, neste caso é o construtor. Sim. Portanto, a empresa maior que contrata os outros subcontractors. E depois, quando uma pessoa tem sempre trabalho, há 2 coisas que tem que sempre pensar. Número 1 é fazer o caso contra a companhia da pessoa que estava a trabalhar por o Workers' Compensation. O que é bom do Workers' Compensation é que a pessoa não tem que provar a culpa. Mesmo se a pessoa teve a culpa do acidente, a pessoa própria, mas machucou-se no trabalho, a pessoa tem o direito de fazer um processo contra a companhia da pessoa própria para benefícios do Workers' Compensation. Mas se houve outra companhia, também no lugar do trabalho, que causou o acidente da pessoa, a pessoa pode fazer 2 casos. Pode fazer o processo do Workers' Compensation e pode fazer que eles chamam um third party, um processo contra a outra companhia de negligência, porque a outra companhia causou o acidente. Então, nesse tipo de processo, a pessoa tem 2 casos em 2 cortes diferentes. Tem um processo no Workers' Compensation e depois tem um processo na corte civil contra a companhia que teve a culpa do acidente. Claro. Portanto, ficamos a saber, isso é muito importante, termos conhecimento disso. Então, outra coisa... O pior problema quando o empregado ou o funcionário é ilegal. Isso não quer dizer que não tenha que... Deixe-me só acabar. E sendo ilegal, e esteja a trabalhar para um subcontractor, a lei aplica-se na mesma. É exatamente esse o ponto que eu queria dizer, porque é importante. Temos muita pessoa que aqui tem situações de imigração, que é o nosso programa, e é importante que as pessoas saibam. Mesmo se estão cá sem documentos ou ilegal e têm um acidente de trabalho, têm os mesmos direitos de qualquer outra pessoa, a mesma pessoa que esteja cá legalmente a trabalhar. E o tribunal, o sistema do Workers' Compensation, nunca pergunta à pessoa se está legal ou ilegal. Então isso não é problema. Então qualquer pessoa que teve acidente de trabalho deve sempre seguir os seus direitos. Moisés, ainda há pouco tempo atrás, aqui na Chestnut Street, há uma pessoa que é atropelada por um carro, não é ilegal, portanto, era ilegal, e imediatamente disse à outra pessoa, eu não quero nada, eu vou-me embora, com medo, com receio que isso pudesse trazer algum problema para essa pessoa. E estava ferida, e ela foi para casa no seu tratamento hospitalar. É importante que as pessoas saibam que não é bem assim. É uma pena porque o facto que a pessoa está ilegal não tem nada para ver com um caso de acidente. Claro, se é ilegal, o juiz na corte de acidentes, o juiz civil, ele nem quer saber se a pessoa está ilegal ou não está ilegal. Ele só quer saber quem é culpado
E o que aconteceu? E se a pessoa foi machucada, se é sério ou não é sério. Claro. Então, o fato que a pessoa está ilegal ou não está ilegal Não tem tem significado. nada para ver com isso. Só quando é... Marília, em Nova Iorque, muito boa noite, como está? Sim, Olá. boa noite. Eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Moisés. Faz favor. Hã? Faz favor. Sim, fala. Sim. Dr. Moisés, eu vi que o senhor colocou um artigo sobre a Telex Free e Já meu vamos falar marido sobre é isso. uma das pessoas que investiu na Telex Free. Eu vi um artigo que o senhor colocou que existe uma forma de recuperar um pouco do dinheiro que investiu. Sim. O senhor pode me dar um esclarecimento, por favor? Sim, olha, o que aconteceu aqui? O Telex Free, eles tinham muito problema com o governo porque eles tinham uma investigação, pensaram que ele era um Ponzi scheme. Um Ponzi scheme, quando eles conseguem dinheiro e não tem um produto para vender, mas só vende a ideia de ganhar mais dinheiro. E eles fizeram isso, mas um dia chegou que eles tinham problema com dinheiro, então eles levaram o caso para a Corte de Falência, Bankruptcy Court. E quando eles fizeram isso, abriu uma porta. E no mesmo minuto, eles começaram uma grande investigação. A semana passada, o Security Exchange Commission e o Homeland Security foi atrás dos chefes para congelar o dinheiro que eles têm. Encontraram o chefe da Telex Free num hotel room com uma mala e um computador. Ele falou, eu tenho meus roupas do Gymnasium. Quando eles abriram, tinha 28 milhões de dólares em cheque certificado. Então, essas pessoas querem fazer a falência porque eles pensam que não vai pagar muito para as pessoas. Dentro da falência, eles podem pagar 5%, não 100%. Então, essa é a ideia que eles querem fazer. E para as pessoas receberem proteção, eles têm que preencher um papel que chama Proof of Claim. É um documento, é grátis, que você pode conseguir naquele artigo que você leu, preenche e manda diretamente para a corte e você vai estar registrado como uma das pessoas que pode receber dinheiro. Agora, a corte tem um departamento que ajuda a pessoa se o caso foi fraudulento. Então, no mesmo tempo, você pode escrever uma carta falando a razão que você pensa que eles fizeram um fraude contra você. Se o caso é aprovado por fraude, as pessoas podem ganhar muito mais dinheiro, tem vezes 100%, porque a lei de falência não ajuda eles. Isso não há dinheiro, mas é. Como que eu tem posso dinheiro. falar que é um caso de fraude? Eu não entendi muito. Ainda não está aprovado. Não é aprovado. Você tem que escrever uma carta para o endereço que eu escrevi aí da corte, explicar o que aconteceu para você e como é que você perdeu o dinheiro. O que eles falaram para você? Que você vai ficar milionária, você vai ganhar dinheiro rápido, tudo era mentira. Então, esse é fraude. Claro. Ok? Você manda isso e você Está vai informada. Portanto, concretamente, também não muito nas comunidades havia envolvimento de capitais portugueses neste Telex Free. Mas, na Ilha da Madeira, sim, havia uma porcentagem larga Eles da falam população. que 30% da Ilha da Madeira estava envolvida nesse fraude. Portanto, envolvida, como quem diz, de boa fé, De investiram. boa fé, não. As investiram o seu pessoas dinheiro. de boa Sim. fé investiram dinheiro, mas as pessoas, os chefes, os líderes, Claro. sabia que eles não estavam vendendo um produto, só estavam vendendo uma ideia, uma fantasia que vai ficar rico. E que eles pegavam dinheiro de uma pessoa e pagavam para a pessoa antes dele, um pouco... Chamado esquema de pirâmide, não é? Isso que é. São situações que, aliás, já tivemos muitos casos desses em tribunal aqui nos Estados Unidos. Ainda hoje, um banqueiro de investimentos, o S. Orantes, foi condenado a 3 anos de cadeia, também por fraude e por ter vigorizado Você veja a diferença algumas pessoas. Meu colega aqui sabe, se o caso não é fraude, as pessoas recebem uma percentagem. E quem é que vai decidir? O seu tribunal, não é? O juiz. Se eles descobrem que é fraude, então essa dívida chama non-dischargeable, as pessoas não vão poder diminuir a quantidade e vai dever 100%. Primeiro. Segundo, se é fraude,
eles vão atrás das pessoas individual, para todo o dinheiro que eles têm, a casa, o carro, propriedade. Normalmente essas pessoas têm sempre o seu dinheiro e o seu património bem seguro, não é? O problema é isso, é que eles têm que encontrar o dinheiro dos donos. Sim. Então, mesmo se eles recebem, no fim, recebem o judgment 100%, há sempre o problema de onde é que vão buscar o Eles vão dinheiro. buscar, mas aquele caso de Madoff, Sim, do Madoff. que era tanto dinheiro, já encontraram 9 milhões de dólares. Desculpa, 9 bilhões de dólares. Já encontraram e as pessoas estão recebendo dinheiro. Não tudo, mas se você investiu 10 mil dólares e recebe de volta 5 mil, você vai estar feliz. Sim, o que é de facto, essas vigarizes também têm acontecido um pouco por aí, não é? Pessoas que vigarizam outras e que depois declaram falência. Mas há uma investigação muito profunda nesses casos. Até se provar que é uma fraude. Em todas as falências, o tribunal aponta o que eles chamam um trustee. O trustee é tipicamente um advogado que trabalha para o sistema da falência e esse trustee vai investigar se a falência é justa ou não. Nesse caso, o que aconteceu, o que está a acontecer agora, também há um trustee e as pessoas que têm algum assunto envolvendo com a companhia podem comunicar com o trustee para saber mais informação do caso. Moisés Absens, também esta semana havia 60 mil vistos para oferecer para pessoas profissionais, esgotaram numa semana. Isso é nosso grande problema. Anos atrás, eu estava fazendo, não sei, 100 ou mais vistos H1B por ano. Eu sempre tinha o trabalho, durante o ano a pessoa chegava, falava quanto tempo demora, eu falava 2 ou 3 meses. Mas agora, o que acontece, desde da data, e foi 3 ou 4 anos atrás, que eles diminuíram a quantidade de 195 mil por ano para 66 mil, criou um grande problema. O ano da imigração começa 1º de outubro. O primeiro dia que se pode entrar nesses casos é a 1º de abril. Então, o que está acontecendo? Todo mundo corre para 1º de abril, até o fim de abril já esgotou tudo, e o resto do ano não pode fazer nada mais para as pessoas. É como uma loteria. Exatamente, o visto da loteria também. E o visto da loteria não permeia brasileiros. É incrível, mas é verdade. Quer dizer, só alguns países do mundo, que é uma coisa que não dá para entender muito bem. Agora, a malta americana sobre assuntos de vistos está-se a revoltar um pouco com o assunto do Justin Bieber, porque eles estão a dizerem como é que é justo ele ter continuar com o visto dele e se outras pessoas que têm razões têm o visto cancelado. Se nós chamamos um gold visa, não é? Porque ele tem muito dinheiro. Houve um petition, como é que é petition em português? Petição. Assinada por mais do que 100 mil americanos a pedirem que o State Department cancele o visto de Justin Bieber, mas não cancelam. Há muita pessoa que tem que... Justin Bieber traz muito dinheiro para esse país. Então eles não vão... Eu digo que chamo-lhe gold visa com algum sarcasmo, mas existe. Muito boa noite, Sr. Silvio. Boa noite. Diga, faz favor. Olha, é o seguinte, eu precisava saber uma informação, se pudessem dar. Diga. Eu estive aqui na América há cerca de 21, 22 anos. Fui para Portugal e agora regressei há cerca de 6, 7 meses. E eu tenho os cartões de segurito, social segurito, e tenho o cartão verde. Mas quando eu vi, eu não apresentei isso na imigração. No aeroporto. Eu vi como turista. Me disseram que era melhor porque podiam mandar para trás. E então, e disseram que eu ter cidadão, para ter os meus papéis, terei que esperar 5 anos e naturalizar-me americano. Isso é verdade? Ou posso ir com os meus papéis? Sim. Agora que você ficou fora mais de um ano, e a verdade você ficou fora muitos anos, e você entrou como turista, você tem que tomar cuidado. Você tem que ficar dentro dos Estados Unidos para 4 anos e 1 dia. E depois eu esperava uns meses mais. E da entrada... Eu estou a trabalhar, eu estou a trabalhar e apresentei, portanto, o social security, e apresentei o cartão verde. Quando foi que você voltou? O cartão verde.
Porque o meu cartão verde não tem validade de 10 anos. Portanto, de 81 até mais. Nunca tem Data de expiração, não é? Então, validade. é bom, não tem problema. Que ano foi que você voltou? Diga? Em que ano você voltou para os Estados Estou Unidos? agora. Ou agora mesmo? Yeah, Foi agora, foi ano então, passado. você, Foi em novembro do ano passado. você tem que trabalhar, fazer seus impostos e esperar mais de 4 anos e um dia para aplicar para a cidadania americana. E aí você não vai ter problemas. Aí eu não posso ir a Portugal e Você pode- apresentar você- os papéis você e andar pode- a Ok. pedir outra vez, sou capaz de ter problemas, não é? Well, isso pode acontecer, mas a probabilidade de você sai e volta como residente legal não vai ter problema. Mas eu não saía agora, eu ficava aqui 1 ou 2 anos antes que eu saía. E se você sai, você tem que voltar em menos de 6 meses. Pois Ok? sim, tem que voltar em menos de 6 meses, é isso? Yeah. E para cada dia que você fica fora agora, tem que contar mais um dia que você tem que esperar dentro dos Estados Unidos. Então não posso ir viajar com estes documentos para Portugal. Você pode, Não mas, deve. eu não viajava agora mesmo, imediatamente depois que você entrou. Aí eles descobrem, eles vão te dar problemas. Mas se você ficar 1 ou 2 anos, faz seus impostos, aí você pode viajar. Ok? Sim, daqui a 1 ou 2 anos posso ir a Portugal, não tenho problema, não é? Sim, você não vai ter problemas. Sim, se for uma semana ou 2, não fica lá Não fica 2 muito meses tempo. ou 5 meses. Se eu for a Portugal, eu só lá vou portanto, fazer 1 mês ou 1 mês e uma semana, se tanto, Sim. depois volto. Tem que ter cuidado. Tá bom, não preocupa. Ah. Pronto, a explicação está dada. Já que este telespectador falou disto, atenção aos cartões verdes com prazo de validade, atenção aos passaportes, porque estamos muito próximos do agosto e as pessoas realmente só se lembram que existe um cartão para renovar Yeah. 1 mês antes de viajarem. É preciso ter muito cuidado. Tem que ter 2 ou 3 meses antes. Em relação a cartões verdes é um problema, não é? Yeah. Em relação a... Sim, quem tem cartão verde pode demorar mais tempo do que isso. Sim, isso que é o problema. E isso é que é o problema. E também em relação aos passaportes, data de expiração para não ter que pagar uma taxa de urgência, e isso tem que fazer em Nova Iorque ou em Filadélfia, também lhe custa muito mais dinheiro, não é? Sim, é melhor fazer mínimo 30 a 40 dias antes que Sim, saia. pelo menos em 30 dias, 40 dias tenho o passaporte, eu renovei o meu com 15 dias, portanto, Sim. pelo correio, portanto não era tão complicado como agora. Mas é preciso ter isto em consideração. Portanto, tenha isso de facto em vista. O que é que nós podemos ainda conversar um pouco mais sobre direito em relação ao Estado de New Jersey e aos Estados Unidos? Temos coisas relacionadas, já falámos de uma prática médica, já falámos também relacionado com a questão das cartas de condução. Atenção à utilização das cartas de condução de pessoas que não são o próprio condutor. Isto tem trazido imensos problemas na comunidade. Há portugueses que conduzem com cartas de condução de outras pessoas. Isso é extremamente complicado, porque na carta de condução, embora não se veja muito bem, quando o polícia insere os dados da pessoa, tem altura, idade, ou a cor dos olhos, é preciso ter cuidado. Se, por exemplo, a pessoa tem 30 anos e aparece uma pessoa de 60 a dizer que sou ele, Eles vão pensar que é você. e estão a pensar que sou eu, claro, e isso não vai-lhe trazer alguns problemas. Quando eu era mais novo, meus amigos tinham as cartas com as falsas para ir aos bares, não é? E discotecas, Todos os miúdos mas tinham. agora os imigrantes têm as cartas de condução para conduzir, Para trabalhar, que é um para problema. trabalhar. Aliás, explicámos hoje, há 8,6% de pessoas do Estado de New Jersey conduzem indocumentados, estão indocumentados. Mas, Neste momento Luís, calcula que são cerca de 500 mil ilegais, portanto, indocumentados no Estado de New Jersey. Olha, pessoas dirigem com um documento, uma licença de outra pessoa que é falso. É um jeito para conduzir um carro. Outra pessoa dirige o carro sem licença completamente. E a polícia para essas duas pessoas. Quem você crê que vai ter mais problema? É quem tem uma carta de condução falsa, Sim. certo? Essa pessoa vai poder cometer um crime. Isso é um crime, porque é exatamente e vai falsificação ter de documentos. outros problemas para o futuro com a imigração. E muitas vezes, quando é apanhado com uma carta de condução que não ter carta de licença de conduzir, muitas vezes até é apenas citado para ir a tribunal E pagar uma multa. e pagar uma multa. No outro caso, é preso e Sim. condenado. É preciso ver isso. Vamos para Calhérica. Muito boa noite, por favor. Boa noite. Olá, boa noite. Olha, tem que baixar a sua televisão, senão não nos consegue ouvir. Ok.
Diga. Diga, faz favor. Eu tenho uma coisa, eu vim para os Estados Unidos em 87. Como? Eu vim para os Estados Unidos em 87. 87, sim. E deram uma carta verde permanente, ou como se chama em inglês, é Green Card. Sim. E quando fui há 6 anos a Portugal, quando vim para trás no aeroporto, fizeram-me um empenho e chamaram-me lá para uma repartição, estava lá muita gente, e assim. E eu disse, eu já vim para os Estados Unidos em 87 e a minha carta é permanente, não acaba. E depois eles já disseram-me, Qual é a pergunta? Disseram-lhe o quê? E depois levaram-me lá para dentro, para a imigração. E depois disseram-me que eu tinha que renovar a carta verde. E eu fui à minha agência. E na agência... O senhor não pode estar a ouvir a televisão, o senhor não consegue falar connosco. Tem que baixar a televisão, por favor. Ela tem mais a televisão? Tem que baixar, senão não nos ouve, não sabemos qual é a sua pergunta. Qual é a sua pergunta? Depois disseram que a minha carta verde que tinha que ser renovada. E eu disse, já fui à minha agência, mas a minha carta verde é permanente. Só... Olha, eu ainda não percebi a sua pergunta. Qual é a sua Ele tem a pergunta? televisão aberta, Sofia. A minha pergunta é que eu quando fui há 6 anos a Portugal, quando vim para trás, disseram-me que a minha carta verde tinha que ser renovada. E o senhor não tem data de validade na carta, no Green Card, pois não? Não. Não, isso não é verdade, Moisés. Não, Pronto, eu vou perguntar ao Dr. Moisés, diga. Olha, isso não é verdade. Se não tem uma data, não tem renovar, mas que acontece. Porque isso foi nas Green Card de 1980 e pouco. Sim, os primeiros, não é? E é muitos anos atrás. Então pode ser que a cara é tão diferente agora, quando ele entra no aeroporto, pensa que é outra Sim, pessoa. claro. Então, você tem a decisão para fazer uma das duas coisas. Um é para renovar com sua cara, uma foto da sua cara agora, mas vai ser para 10 anos só, e cada 10 anos tem que renovar. Ou deixa assim, e cada vez que você entra, você vai ter problema na entrada. Eu preferia mudar, Moisés, não era mais fácil. Só se você cometeu um crime, você não quer mudar. Sim, claro. Mas se claro. você não cometeu crime, vale a pena mudar a foto? Claro, sem dúvida. Claro, portanto a explicação está dada, a linha está livre, o telefone é o 973 589-3890, portanto estamos à espera do seu telefonema, mas tem em rodapé o telefone para onde ligar para colocar a sua questão. Portanto, estávamos a falar em passaportes e datas de expiração e em documentos falsos. Portanto, não se arrisque a conduzir um automóvel com uma carta do seu irmão, do seu cunhado, de quem quer que seja, porque a pena é muito mais grave. Qual será, neste caso, uma pessoa ser apanhada sem carta de condução? Qual é o perigo que corre, Filipe? Se a pessoa está a conduzir sem carta de condução, há duas possibilidades. A primeira possibilidade é que a pessoa estava a conduzir com uma carta, sem carta, mas teve carta no passado. Sim. Então, também há outras pessoas que estão a conduzir com carta de condução que nunca tiveram carta. Essas pessoas é mais sério. É mais sério. O penalti, tipicamente, pelo aqui em New Jersey, a pessoa não pode pegar a carta de condução por mais outros 6 meses ou 12 meses, ou o que seja, depende da sentença. Quem teve a carta de condução e a carta a data passou, está expired, né? Caducou, está a carta, essa multa tipicamente não é muito sério. É uma carta, a pessoa paga só uma multa na corte Sem dúvida. Maria, boa noite, como está? Boa noite. Eu gostava de fazer uma pergunta ao advogado Moisés, se for possível. Diga. Ok, portanto, a minha pergunta é a seguinte. A namorada do meu filho, a noiva do meu filho, esteve aqui nos Estados Unidos com visto de estudante. Deixou o visto de estudante caducar e ficou mais um ano depois de passar a data portanto, da visa. E regressou a Portugal. Está em Portugal agora há 4 anos e o meu filho estão a pensar casar. Eu queria saber qual é a possibilidade de depois, portanto, a noiva depois de estar casada, qual é a possibilidade dela voltar aos Estados Unidos legal? Sim, olha, senhora, normalmente, se a pessoa ficou fora do prazo
e ficou ilegal por um tempo, mais de um ano, a pessoa perde o direito para 10 anos para receber o green card e, nesses casos, precisa uma dispensa. Mas, em um caso, e esse é o caso de visto de estudante, quando ela entrou no papel branco em 94, eles não deram uma data para ela sair. Eles escreveram essas letras, DS. E DS em inglês é Duration of Stay. Isso significa todo o tempo que ela precisa. Nesses casos, se o juiz não decidiu que ela está fora do prazo dela, ou a imigração não fez uma decisão, ela não acumula o tempo ilegal nesse país. Então, quando seu filho aplica para ela não tem que esperar fora 10 anos, ela pode entrar imediatamente. Ok? Está claro? Percebeu, Maria? Sim, quer dizer, percebi mais ou menos o que Portanto, sucedeu significa foi, que ele, como foi em ela 94... recebeu uma carta da imigração Olha. a dizer que portanto, o prazo tinha expired e ela... Desculpe, não estou a ouvir. A senhora está a ouvir a televisão, não me está a ouvir a mim. Sim. Portanto, ela recebeu uma carta... Desculpe. Não tem problema. Eu já percebi a pergunta que o Moisés tinha dito, é que ela podia entrar sem qualquer problema porque os documentos de 94 têm um DS lá, Duration of Stay. Então ela pode vir sem qualquer penalização. A resposta está dada. Está bem? Ok, pronto, Não obrigada. tem problema nenhum. Obrigada. Pronto. Portanto, a explicação está dada e é simples, tão simples como isso. Uma coisa Diga. para falar essa mulher, se eles receberam uma carta da imigração falando que descobriram que a pessoa está ilegal, aí pode ter um problema. E se você recebeu essa carta, eu recomendo que você vá falar com um advogado especialista de imigração, porque nesses casos a probabilidade vai precisar uma dispensa para ela entrar nos Estados Unidos. E o advogado pode preencher os documentos relacionados com essa dispensa, não é? Sim, Sem dúvida. sem problema. Portanto, não se esqueça, se essa carta é da imigração e que diz isso, e a senhora estava a ouvir a televisão, não me estava a ouvir a mim, portanto fez uma tremenda confusão. E nós vamos pedir aos telespectadores que, quando falarem connosco, que baixem o volume do seu televisor, porque existe um atraso de 5 segundos ou de 4 segundos, e isso faz uma tremenda confusão para quem fala connosco e para nós também, porque acabamos de não perceber a pergunta e não dar a resposta certa. Filipe Pedroso está no 8 da Wilson Avenue, em Newark, nas 5 esquinas, 973-522-1100. Portanto, já sabe que é nosso advogado residente, está cá connosco para tratar de assuntos relacionados mais concretamente com problemas aqui nos Estados Unidos e problemas que habitualmente se confrontam, ou com quem se confrontam muitos dos nossos telespectadores. O caso de condução com álcool, violência doméstica, situações que são normais acontecerem e que nós tentamos aqui dar uma resposta, portanto a informação está dada. Nós vamos fazer uma pequenina pausa para comerciais e voltamos já a seguir para continuar com este programa Você e a Lei. E pronto, estamos na segunda parte do programa Você e a Lei, com Moisés Arçã, e tivemos Filipe Pedroso na primeira parte, agora temos Salomé Cardinal e do escritório de Miguel Reis, advogados aqui em Newark, New Jersey. Agora, aspectos da lei relacionados com Portugal, a influência que poderá ter nos nossos telespectadores, as perguntas que queira fazer, as respostas, naturalmente, dentro do que é possível, poderemos dar. Hoje estávamos a falar, curiosamente, Salomé, sobre uma coisa interessante, que era a questão das pessoas que têm pensões em Portugal e que as viram ser cortadas, portanto, ser reduzidas, como aconteceu em Portugal, com praticamente toda a gente, e vai acontecer no futuro com ainda maiores prejuízos para aqueles que são beneficiários da Segurança Social e estão a receber pensões em Portugal. Curiosamente, as pessoas são capazes de desconhecer que existe um decréscimo ou um abaixamento no valor das pensões quando as pessoas residem nos Estados Unidos. Quando as pessoas residem Fora do país. Neste caso, eu por acaso esta semana fui contatada com um caso exatamente desses. Uma senhora que viu a sua pensão reduzida e ficou intrigada. Porquê?
depois de eu contactar o Serviço Nacional de Pensões em Portugal, chegámos à conclusão que a redução tinha sido 25%, visto que a senhora em questão passou a residir fora do país. Isso aplica-se também para nós, como cidadãos portugueses. Portanto, a pessoa teve que justificar aqui, pedir um documento às finanças não americanas. pode, a senhora em questão não pode, porque a senhora em questão nunca trabalhou nos Estados Unidos. A senhora só está cá a morar. Pois. Com 92 anos não vai fazer mais nada, coitada, não é? E então a senhora está cá a residir e, passou a ter uma redução dos seus benefícios, Aliás, precisamente como por nós, isso. os Como que têm nós. cartões verdes, passaportes, também têm uma redução, no caso de irem viver. Exatamente. Se a pessoa não for cidadã americana, nessa circunstância, e voltar para Portugal após a aposentadoria, recebe o Social Security como deve de ser, mas com uma redução. Com uma redução. Portanto, já sabe que isso É sempre bom para os dois que lados. as pessoas legalizem, tornem norte-americanas, portanto, porque aí recebem os seus benefícios na totalidade. Na totalidade. Muito boa noite, Anabela. Boa noite. Faz favor de colocar a sua questão. Olha, eu queria fazer só uma pergunta ao Dr. Moisés. Diga. É o seguinte, a minha filha entrou agora no dia 7 de abril, a mais dos meus genros, para ficar. Só que eles não puseram no passaporte dela, puseram o carimbo de entrada, mas não tem carimbo de saída. Pois não. Já não saiu. Olha, senhora, é uma coisa nova e se é de Portugal, é 90 dias. Portanto, não precisa de prazo. É o prazo. Se não é de Portugal, é de um outro país, Brasil, outro país, é 6 meses. Não, é de Portugal. Então, é 90 dias. Agora, ela vai querer ficar aqui? Ela vai ficar aqui? Sim, ela vai ficar cá. E ela vai casar com seu filho? Não, ela é casada, tem 2 meninos. Oh. E eu fiquei legal há 1 ano e quero, quando puder, legalizá-la. Isso vai ser muito difícil, por causa que você, para legalizar uma mulher que está casada, primeiro você tem que ser cidadã americana. Segundo, o processo demora 5 a 7 anos. Então, e ela vai estar completamente ilegal no fim do processo e vai receber um castigo. Então, eu não vejo como ela pode ficar aqui Legal. todo esse tempo ilegal. Está a perceber, minha senhora? É mais complicado. É mais complicado. Eles vieram, porque eles perderam os 2 o trabalho em Portugal, Claro. e então eles vieram para aqui, para o pé da gente. Então tem que continuar, olha, estar dentro da medida do possível, tentar aproveitar a estadia cá e trabalhar. Tá bom. Certo? Pronto, muito obrigado. A explicação está Sabe dada. que Este Luís, é o problema O grave. problema, as pessoas pensam que é muito fácil para entrar aqui, depois aplicar e esperar aqui. Mas não tem jeito para esperar Claro que não, se pois. o visto termina. É que são 90 dias. Se for mais um dia, a pessoa é imediatamente penalizada. Quando quiser entrar, já não entra E eu mais. tinha um cliente português que ficou um dia extra aqui. Quando voltou uns meses depois, pararam essa pessoa na fronteira e falou: você ficou um dia a mais e você não vai poder entrar. Exatamente. É, a lei americana é E muito são complicada. deportados. Yeah. E depois de serem deportados têm muito mais dificuldade, muito porque são 10 difícil anos no mínimo. Sim, é muito difícil. É muito difícil. Temos um assunto para tratar que é muito importante, portanto, relacionado com as reformas das pessoas em Portugal. Pessoas que atingem aquele limite de idade e que já trabalharam há alguns anos em Portugal, ou que não trabalharam, e que têm direito em Portugal a alguns, portanto, à sua reforma, ou qualquer outro tipo de subsídio. É importante tratar disso. O escritório de Miguel Arranjos poderá dar essas informações e ajudá-lo até, inclusivamente, no preenchimento desses documentos, que são extremamente importantes, porque lhe dá a possibilidade de poderem ter em Portugal uma reforma complementar, portanto, à sua que tiver aqui, se é cidadão português, tem sempre direito a isso. Tem sempre direito, pelo menos, a uma pensão de sobrevivência ou qualquer coisa semelhante. E as pessoas também podem encontrar muito O mínimo são facilmente... 285 euros, creio eu. Penso que sim. As pessoas podem também muito facilmente encontrar os formulários necessários para preencher no portal do cidadão, procuram e vêm à Caixa Nacional de Pensões ou telefonam-nos depois para o escritório, que se nós pudermos ajudar, nós ajudamos. Claro. Temos uma chamada de Virgínia. Muito boa noite, faz favor. Sim, boa noite. Eu sou a Dita, vivo aqui em Virgínia
E tenho uma pergunta para a senhora que está aí no programa. Diga. Faz favor de colocar a sua pergunta. Ok. É para saber, eu sou cidadã americana e eu vi agora há pouco tempo falar que os americanos que depois vão viver para Portugal e que tenham lá rendimentos de coisas que aluguem, isso têm que reportar lá em Portugal e também aqui nos Estados Unidos. Isso é certo? É sim, senhor. Tem o dever de reportar não o dinheiro de rendimento que possa ter de uma reforma, mas o que possa ter de rendimentos de imobiliária ou rendimentos bancários. Superiores a 10 mil dólares. Portugal tem um acordo, um convénio de não haver dupla taxação. O que quer dizer que nós pagamos os nossos impostos lá, sem de refletir cá, mas temos o dever de realmente informar o país e preencher tudo direitinho para não haver Agora problemas. é obrigação. A obrigação. Agora é obrigação. É um Até dever o dia que nós 30 temos. deste mês, portanto, a partir do dia 30 deste mês já se torna complicado e é com multa. Se for só reformas do Social Security, não isso não conta. Se tiver casas Agora, que não estejam alugadas, também não conta. Qualquer rendimento superior a 10 mil dólares tem que ser declarado. informado ao governo Exatamente. americano. E não vai haver aqui taxação. Não. É só porque eles querem saber. É uma questão de logística, é uma questão de estatística. Quanto dinheiro é que você tem fora do país? Aconteceu primeiro com os paraísos fiscais, que entretanto houve imensa gente penalizada, alguns portugueses das nossas comunidades. E agora, evidentemente, que o governo americano quer saber quanto é que você tem fora do país, mesmo sendo cidadão português ou sendo cidadão americano residente neste país, tem que, quando fizer impostos, declarar esses. É o que o faz o Moisés Absam. Sim, mas aqui nos Estados Unidos. Os rendimentos no quase, Paraná, não é? É quase igual a Portugal. Exato, que é no Paraná. Paraná. A diferença é aqui que eles fazem, eles olham o dinheiro que você ganhou no mundo inteiro e se você paga, vamos falar, 10 mil dólares de impostos em Portugal e aqui você tem que pagar 11 mil dólares. Eles vão cobrar a diferença para você. Não cobrar duas vezes, mas a diferença... Não, eles encontram uma plataforma de compensação. Sim. Não paga 5 lá e 6 aqui. Não. Correct. Eles encontram uma forma de equilíbrio, Sim. que nós não ficamos tão lesados. As economias paralelas no mundo neste momento utilizam mais de 150 vezes aquilo que os governos perdem todos os anos com estas fugas de capitais. 150 vezes. Estamos a falar do produto interno bruto de um país vezes 150. É muito dinheiro de impostos. E de facto, e esse dinheiro foge e eles querem saber onde é que ele está, não é? E é lógico. Claro. E é lógico, e está absolutamente certo. E é absolutamente certo. Portanto, estamos a falar aqui primeiro em reformas, o que é muito importante, para que saiba como é que tem esse direito. Existem muitos milhares de portugueses espalhados nos Estados Unidos que trabalharam em Portugal e outros que não, mas que têm exatamente os mesmos direitos que têm aqueles que vivem lá. Portanto, é muito importante, se quiser chegar aos seus 66 anos de idade, agora é aos 66, não é? Não, ainda não sei, eu não posso falar. 65, é 65, mas estão a tentar os 66, só que eu não sei se já foi aprovado. A semana passada ainda não está. Aqui é 66. Aqui é. Em Portugal acho também está. Mas em Portugal estão a tentar também essa situação. Aos 66. Aos 66. Portanto, aqui, se estiver se no você- limite dessa idade, Se você recebe a reforma antes de 66, vamos falar 62, tem um limite que você pode ganhar antes que você tem que pagar, devolver o dinheiro para o governo. sim. É o tal equilíbrio, não é? Vamos ver. O Sr. Gaspar, Elizabeth, boa noite. Boa noite. Faz favor. A pergunta era sobre o Dr. Moisés Absam. Portanto, eu tenho 20 anos de residência, tenho 50 anos. Para a cidadania posso fazer tudo em português? Sim, quando você tem 50 anos de idade e 20 anos da residência legal, você toma a prova em português. Quantas perguntas são, Moisés? Vai ser todas as perguntas, vai ser 100 perguntas, mas eles só vão perguntar 10 perguntas para você. Até muito fácil. Não é tão difícil. Sim. E, por exemplo, eu posso levar então uma pessoa para me fazer o intérprete, ou eles têm? Não. A prova vai ser em português. Você não precisa de intérprete. Se tem português, se a prova é em português, não precisa de ninguém. Ou não precisa de ninguém? Não. É O senhor só- vão-lhe fazer a pergunta em português? Quantos meses pode demorar? 6 meses está demorando agora. 6 meses? Sim, senhor. Ok, portanto eu talvez há 10 anos atrás tentei,
mas só que em inglês foi-me complicado. Portanto, Ok. isso não prejudica nada. Não. Se você espera mais 15 anos, é mais fácil a prova. São tem só 10 10 perguntas em português. Está bem? Está bem, está bem. obrigado. Muito obrigado. Portanto, é importante saber que pode, quando pagar os tais 600 e não sei quantos dólares para ir, tem direito a 2 vezes. Portanto, pode não passar a primeira vez, mas pode ir à segunda vez para ver se passa. É verdade. Se, entretanto, chumbar, terá que pagar de novo a mesma quantia. A quantia sempre muda, É porque sempre muda, anos claro. atrás era 65 dólares. Agora para são registrar. 600 Agora e tal 685 dólares. 685. 85, o que é de facto muito dinheiro. Também as renovações dos passaportes são caríssimas, não é? Estão a custar uma fortuna. Portanto, um passaporte americano hoje acho que custa 160 dólares, 130. 130. Assim. Mas tem uma vantagem. E agora vou falar contra o sistema português. Porque, na verdade, eu renovei o meu passaporte americano por 10 anos, paguei 130. Fui renovar o passaporte português, paguei 90 e qualquer coisa, mas só dura 5. Pois Porquê? é mais caro. Exatamente. Claro, então Muitíssimo uma mais forma caro. de rentabilizar. É uma forma de pagar ganhar mais dinheiro para os Pagar mais Estados. dinheiro, nada mais. Tudo bem, mas é incómodo. É incómodo, são 5 aninhos. Portanto, aí já não tem hipótese de mudar as feições, porque em 5 anos nem toda a gente muda. Vamos para Nova Iorque. Muito boa noite, como está? Olá, boa noite, Nova Iorque. Boa noite. Faz favor de colocar a sua questão. Não sei qual dos advogados vai responder. Eu trabalhei para um senhor, um empresário, e ele pagou-me em nome, o cheque vinha em nome de um irmão meu, com o meu Social Security. Eu queria saber se posso reportar as taxas com o meu Social Security ou como é que isso funciona. Você vai ter que resolver esse problema, tem que corrigir isso. A melhor coisa para você é para falar com o contabilista que faz esse tipo de trabalho. Isso normalmente não é uma pergunta para um advogado. É mais para um contabilista, Contabilista, exatamente. sim. Portanto, o senhor descontou, passaram-lhe o cheque em nome do seu irmão com o seu Social Security, não foi? Sim, isso fazia os descontos. E quanto tempo? Quanto tempo? Quase 3 anos. Pois é. Não é um Não, erro tem que falar comum. tem que falar com o eles têm que contabilista para resolver tentar isso. resolver isso. Ele vai ajudá-lo com certeza, está bem? Eu creio que não vai ser um grande problema. Não é um grande problema, diz Moisés Absan. Está bom? Posso reportar as taxas no mesmo, não é? Não, tem que falar com o contabilista primeiro para saber como é que vai fazer isso. Vai ao Porque seu o accounting e ele diz-lhe. o W2, O o W2 documento form. vai chegar no nome do seu irmão, não seu nome. Então vai ter que corrigir uma coisa aí. Ok? Vai ter que corrigir, mas não é possível dar-lhe essa informação no ar. Não. Fale com o contabilista, está bem? Ok, obrigado. Obrigado. Portanto, a informação é esta, isso é mais complicado. Não é? 13 anos fosse só um. Não, é que o senhor já deve ter os outros 2 anos, se fez o reporte do Income Tax, já deve ter feito no nome do outro, da outra pessoa. Eu não sei, Pois, depois o nome exatamente. dele. Não, isto é uma questão de contabilidade. Pode então, ser que de facto, depois o muito nome difícil. dele e declarou essa quantidade no nome dele. Eu não sei. Exatamente. Ninguém sabe. Ninguém sabe ao certo. Aliás, nós estávamos há pouco a falar disso. As cartas de condução em nome de outras pessoas. Exato. E agora o pormenor de... Quando tinha anistia aqui em 1986, tinha milhares de pessoas que estavam usando o seguro social falso e o nome falso. E ia parar aos eu tinha income que tax de outra provar pessoa. que a pessoa estava aqui ilegal para os últimos 5 anos, mas não tinha nada no nome deles. Então, o que nós fizemos, os advogados, criamos um affidavit, um documento com foto da pessoa, e o chefe, onde que ele trabalhava, escrevia: eu conheço esse homem do foto aqui com o nome X, agora eu descobri que o nome dele é XY. Então, mas eu apareço na Mas é corte possível resolver um problema destes, não é? e resolver assim, em todos os casos. Portanto, Há não tem que sempre se uma preocupar forma de com o carabinho, resolver as também coisas. resolver isso sem qualquer problema. Muito boa noite, Irene, na Flórida. Irene. Boa noite. Faz favor de colocar a sua questão. Oi, Irene, Olha, pode colocar a sua questão, por favor. Posso colocar? Pode. Olha, eu tinha uma casa em Portugal e fui lá vendia e agora diz que tenho que pagar mais-valias da casa. O Exatamente. dinheiro está lá, não é? Exatamente. Se a senhora vendeu uma propriedade, tem que pagar o que nós aqui chamamos os capital gains.
Os lucros que a senhora ganhou na propriedade, vamos supor que a propriedade, quando a senhora a comprou ou a herdou, valia 5.000 e vendeu por 25, a senhora vai ter que pagar sobre os 20 que ganhou. Eu comprei, mas eu não estava lá, o procurador é que nos fez, eu comprei por 25.000. Pois. 25.000 contos, na altura ainda era contos. E o procurador, em vez de nos a pôr por 25.000, pôr-nos a por 15.000. Sim. Pôr-nos a por 15.000 e eu agora vendia por 40.000. Pronto, e agora a senhora vai ter que pagar a diferença que há entre os 15 e os 40. Porque se o procurador fez... Então tenho que pesar o dinheiro todo. Minha cara senhora, Mas olha uma coisa, eu só estou a responder à deixa-me só responder pergunta. aqui uma coisa. A senhora comprou por 15.000 contos na altura? Não, por 25 mil. E agora vendeu por 40.000 euros ou 40.000 contos? Ou 40.000 contos? 40.000 contos. Pronto, então é exatamente Só que, isso. Luís, a senhora comprou por 25 e vendeu por 40, mas o procurador, para tentar fugir já ao percebemos fisco... isso, eu estava-me a referir aos com os 40.000. 15. Os 40.000 era para eu saber se era contos, se era euros. Pois, coitada. Agora vai ter que pagar, ou o procurador assume que fez uma coisa que é ilegal, E nunca vai acontecer. que isso nunca vai acontecer. Já morreu. Pronto, então a senhora não tem outra hipótese, minha cara senhora. Tem que ter um procurador fiscal porque é de lei. E à parte disso vai ter que pagar os 30% ao Estado sobre o valor que a senhora ganhou, dos 15 para os 40. Estamos a Eu falar... vou pagar dos 15 para cima. Exatamente. Estamos a falar em 9.000 Um contos. minuto. E Solomé, o que acontece? Pronto, minha senhora está informada. Muito obrigado. Se durante esse tempo a senhora arrumou a casa e gastou dinheiro arrumando a casa, isso vai abaixar Desde que a senhora possa apresentar toda a documentação no período de 2 anos, se a senhora, por exemplo, resolveu que vai vender a casa em 2014 e fez a restauração da propriedade até 2012, 2013, pode. Sim. Pode. Okay. Agora não pode é vir reclamar de uns benefícios que a senhora fez há 7 anos atrás. Isso já não pode. E ninguém vai acreditar isso. Exatamente. Portanto, Mas pode. ela tem que pagar cerca de 30%, não é? Sobre o lucro. Em princípio, 30% a 35%. Estamos a falar aqui de muitos contos reis. Estamos a falar de muito muitos dinheiro. milhares de euros. Exatamente. Só que eu aconselho a senhora a tomar as providências o mais rápido possível, porque isto vai ganhar coimas. O que quer dizer que se hoje dever, por exemplo, 7, daqui a uns meses já deve 7.300 e por aí fora vai Quando subir. falo com o Miguel Reis Advogados, resolve esses problemas pronto, com certeza exatamente. com muita rapidez. Vamos para a última chamada telefónica da noite, portanto, eu acho que já temos uma chamada em linha. Muito boa noite, faz favor. Não? Boa noite. Olá, Dona Palmira, como está? Faz favor. Como está? Olha, o meu problema é o seguinte. Eu estive aqui em 76. 76. Com os meus familiares. Mas é que depois fui para Portugal passado 7 anos. E agora, eu pensava que as reformas que eram diferentes, e em 2011 voltei para aqui porque o consulado disse-me que se eu não tinha outros descontos, teria que fazer os descontos ou em Portugal ou nos Estados Unidos. E então eu optei vir para aqui, que tinha aqui familiares, mas a minha carta verde, alguém me disse que ela devia ter caducado. E agora lá dias vi, e até mostrei, a minha carta verde não está caducada. Pois, não De tem, maneira que não tem não data. sei se realmente eu posso ir a Portugal e voltar, se de facto A sua carta tem data de validade? a minha carta, o meu sobrinho até esteve aqui hoje, olha, não, a tua carta não tem validade nenhuma, não está. Pronto, é uma carta verde, não é? Que tirei em 76 e agora já estamos em 2000 e não sei o quê. Deixe que o Dr. Moisés Absange responda à sua pergunta. Sim, As senhora. cartas de 66 não têm data de validade? Não, na 76, 78, 80 e pouco, tinha uns anos que não tinha validade e é válido para a vida inteira. Mas a senhora estava fora há muito tempo, então você tem que tomar cuidado. Você tem que fazer o imposto para esse ano, quando você volta, e começar a fazer os impostos todos os anos. Senão,
ele pode descobrir que você estava aqui fora do país, não é? Há muito tempo, não é? Então, Pois, já estou fora do país há muitos anos. Agora estou aqui há 3 anos. Ok. E acabar de fazer os meus descontos. tudo bem. Então, depois que você passa 4 anos e 1 dia, eu esperava uns meses mais e aplicava para a cidadania americana e resolvia seu problema. Permanente. Eu já fico permanente. Não é difícil. Tenho que estar aqui ainda mais um ano e tal. Então. Mas veja bem, senhora, você tem o green card já para 30 anos ou mais, não? Não, eu já vou fazer 66 anos e eu agora também tenho o problema da minha reforma. Se de facto eu podia já reformar-me. Aqui você Porque pode. como faço anos, como faço anos dia 24 de setembro, alguém me disse que eu podia pedir já a reforma, como já tenho as 40 horas. Você tem 66 anos de idade, você já podia estar reformada. Tenho 65, vou fazer 66 em setembro. Pode tudo começar. bem. Então, espera até que você alcança 66. Aí você dá entrada na reforma para você ganhar 100%. E no mesmo tempo, se você espera um pouco mais, você pode tomar a prova para a cidadania, mas por razão que você tem mais de 65 anos de idade e tem o green card para mais de 20 anos, você vai tomar uma prova em português e só vai ser 10 perguntas. E sempre é o mesmo 10 perguntas. Está a perceber? Simples. Quando fizer o exame, são 10 perguntas em português, são sempre as 10 perguntas e mais nada. E fica com o passaporte americano e o total da reforma. Mas posso fazer isso quando? Aos 66 anos. Para ter o total da reforma. Anos? Sim. A reforma 100% é 100%. É 66 anos. Olha, e não sabe mais ou menos quando é que é a reforma, não é? É impossível também saber. Isso depende daquilo que a senhora ganhou. Daquilo que a senhora descontou, aliás. Pois, depende do que eu descontei. Mas agora, se eu quiser ir a Portugal, porque tinha necessidade de ir agora em maio, será que não tem problema. Não podem deixar de ir para trás? Não tem lá, não vai lá ficar 2 anos, pois não? Fica muito pouco tempo. Não. Se ficar, só lá fico uns meses. Sim, senhora. Agora ele sabe quando você sai e volta. Quando saiu a outra vez, o governo não sabia quando você saiu, mas agora eles vão saber. Então fica fora pouco tempo e volta. Tá certo? Pois. Muito obrigado. Se eu puder ir a Portugal por 1 mês ou 2, posso ir e voltar, Pode. Sim. Tá bom? Pronto. Tá, obrigado. Pronto, a explicação está dada. Foi a última chamada que tivemos. Portanto, já sabe, pode consultar Miguel Reis Advogados, Ferry Street, número 202. 202, telefone 973 817 9831. Ou se tiver dificuldades, liga o 911. 911? Também. 400 Market Street para Moisés Absan. Telefone 973-465-7600. Se tiver problemas, liga 911. Resolve logo o problema todo. Foi um prazer estar consigo esta noite, como é habitual, todas as terças-feiras, de 15 em 15 dias, aqui na SIC Internacional. É uma produção BRC que apresentamos para si, como já disse, às terças-feiras. Portanto, de hoje a 15 dias, nós estaremos, obviamente, consigo, portanto, em mais um programa. Entretanto, este programa pode ser visto ainda esta noite às 11h45 ou na próxima terça-feira, neste horário. Foi um prazer, boa noite, tenha uma boa semana.